Olá, graça e a paz de Jesus. Vamos a mais uma escola bíblica dominical, online, enquanto dura essa pandemia aí, mas estamos juntos aqui para aprender e para estudar um pouco, meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu peço a Deus que seja um momento de edificação, de crescimento para todos nós, né, esse estudo que vamos ter. A gente está estudando a Supremacia de Cristo, né, com base na revista em Hebreus, o livro de Hebreus. A gente está na lição 7, estamos na lição 7, problemas pastorais. Eu botei aqui também meus dados, eu vou estar online no YouTube, no bate-papo, no chat, se você quiser tirar alguma dúvida. Mas aqui também estão os meus dados, e-mail, zap, né? Pode mandar um zap aí com a dúvida e a gente vai tentar, à medida do possível, responder. Essa lição 7 de problemas pastorais, ela tem como alvo reconhecer a importância de se dedicar ao estudo da palavra e compreender que é essencial para se tornar um crente maduro, habilitado para toda boa obra, evitando o perigo da apostasia, sentir a necessidade de ler, meditar e estudar a Bíblia diariamente, fazer uma autoavaliação identificando como e quanto se dedica a conhecer as Escrituras. Esse nosso estudo vai estar baseado lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, dos versículos 11 ao 14, e no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Só para dar uma contextualizada, né, no capítulo 5, no versículo 1 ao 10, o autor ele vem falando sobre a supremacia de Cristo sobre o sumo sacerdócio, né? Então você tinha o sumo sacerdote segundo a lei, e que tinha que entrar no Santos dos Santos uma vez por ano. E o autor de Hebreus ele vem tratando que Jesus ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi o tema da aula passada. E ele tenta ir mais fundo nesse assunto, porém ele não consegue. Aí ele faz uma digressão, né, justamente em Hebreus 5, de 11 a 14, e 6, de 1 a 8, que é o que a gente vai estudar hoje. O que é uma digressão? Uma digressão é um afastamento do tema, né? Então você vem tratando de determinado assunto e de repente você percebe que as pessoas não vão entender, não estão entendendo, e aí você trata de um assunto paralelo. No caso aqui seria imagine um pastor pregando, que Hebreus é uma homilia, é uma pregação a respeito da supremacia de Cristo. E aí ele está falando, de repente ele sente que ele vai chegar tão fundo e o pessoal não vai entender, e aí ele dá uma parada na pregação e começa a dar uma bronca na turma, né? A ideia é mais ou menos isso, o que a gente vai estudar hoje é essa parada aí que ele dá, né, esse afastamento do tema da supremacia de Cristo, para exortar os irmãos, né, na questão da ignorância. Por quê? Porque ele percebeu que os seus leitores eles deveriam conhecer o que ele estava tratando, né? A gente vai ver aqui no texto que a ideia do autor não é que o assunto dele era extremamente difícil, mas a gente vai ler aqui agora há pouco que o autor ele reclama que os seus leitores deveriam entender o que ele queria falar, mas eles não tinham condições de entender. E aí é que ele fala, ele começa a fazer essa advertência. No versículo 11 ao versículo 14 do capítulo 5, ele vai dizendo mais ou menos as causas dessa advertência, né? Aí no capítulo 6, do versículo 1 e 2, ele vai falando sobre justamente os rudimentos que esses crentes aqui estão presos. E aí em adiante ele dá uma exortação muito séria, né? Que a gente vai estudar cada item desse.
como eu faço assim, eu não vou ler o texto todo de uma vez, né? Eu vou estar lendo pausadamente à medida que a gente for tratando do assunto, eu vou lendo e vou explicando, até para a gente ganhar tempo, né? Então ele começa falando, ele está tratando ali do tema de Melquisedeque, né? Jesus, que era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque está lá em Gênesis, eu não vou entrar muito nesse tema porque foi da aula passada. Mas Melquisedeque foi o rei de Salém, que se encontrou com Abraão, e aí a Bíblia fala que Abraão vinha das matanças dos reis, né, para libertar o seu sobrinho Ló, e aí a Bíblia diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou Abraão, né? Então ele fala justamente que nesse caso Melquisedeque é superior à lei, porque quando ele abençoou Abraão, ele abençoou a lei, porque a lei descendeu de Abraão. Abraão veio Isaac, Isaac Jacó, Jacó veio Israel, veio as 12 tribos e a lei veio para Israel. Então, Melquisedeque, ele representa um sacerdote, uma ordem sacerdotal da qual Jesus descendeu. Até porque Jesus era da tribo de Judá. E a gente sabe que os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, né? Então, a ordem sacerdotal de Jesus é por base em Melquisedeque. E aí ele queria falar um pouco mais sobre isso, mas ele chega lá no versículo 11, vamos ler lá. A esse respeito, a respeito de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, né? Então, assim, você vê que o primeiro problema aqui que o autor aponta para os seus leitores é que ele queria falar coisas que são difíceis realmente, mas são difíceis porque eles se tornaram tardios em ouvir. A ideia desse tema tardios, né, vem justamente essa palavra tardio, que significa preguiçoso, lento, descuidado. Então, assim, o que o autor está falando é o seguinte: o assunto é difícil porque vocês são lerdos, vocês deveriam conhecer mais, vocês estão sendo preguiçosos em querer aprender mais, né? Então, é esse o conceito aqui. A gente pode dizer, seguramente, lá na aula 1 dessa revista, a gente viu que Hebreus ele foi escrito, podemos afirmar com uma certa segurança, antes de 70 depois de Cristo. Então, observe que o autor aqui ele está falando para crentes que conviveram com os apóstolos, quiçá até poderiam ter convivido com o próprio Jesus, porque tinha 30 e poucos anos que Jesus tinha morrido. Então, muitos deles talvez até poderiam ter convivido com Jesus, já que eram hebreus, né? Mas, de alguma maneira, com toda essa bagagem aí de convivência dos apóstolos, ou até mesmo do próprio Cristo, eles não evoluíram. Eles se tornaram preguiçosos. Então, ele fala que a essa altura eles já deveriam ter conhecimento para que o autor pudesse se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas eles não tiveram. Essa palavra tardios, ela também tá também lá em Hebreus 6,12. Você que decorou a Bíblia em grego, você vai saber isso aí, né? Lá em 6,12 ele usa essa mesma palavra, mas está traduzida com o sentido de indolente, né? Então, assim, a ideia é essa, é que eles se tornaram relapsos, né, em prosseguir, em avançar no conhecimento da palavra de Deus. E aí essa preguiça, essa lentidão acabou gerando uma ineficiência deles. Eles deveriam estar lá na escada do conhecimento, vamos dizer assim, eles deveriam estar mais em cima, mas eles ainda estavam na base, né? Porque Hebreus 5,12 ele fala lá: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes com necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, assim, eles deveriam estar progredindo, né? Com o tempo aqui, eles deveriam ser mestres. Então, o que o leitor está falando é isso. Ó, a essa altura do campeonato,
você já deveria estar ensinando, você já deveria estar lá no topo, mas você ainda está tendo que discutir princípios elementares. O que são esses princípios, esses rudimentos? É o ABC dos ensinamentos espirituais, né? Ele define esses rudimentos lá no capítulo 6, do versículo 1 e 2, que a gente vai estudar lá. E aí ele diz, eu já devia estar avançando com vocês, mas ainda estou tendo que discutir o beabá do evangelho, porque vocês são lentos em aprender. Essa palavra oráculos de Deus que ele usa aqui, normalmente ela é usada para se descrever o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, os profetas. Mas aqui nesse texto, aqui em Hebreus, ela está se referindo de maneira ampla à maneira de Deus falar, né? Então, assim, eles estavam lentos, por isso, devido à preguiça, isso levou à ineficiência. E lá no versículo 13 e 14 ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, eles deveriam ser adultos na fé, mas ainda estavam como crianças, né? Eles ainda precisavam compreender os rudimentos. Não é que a gente não tenha que conhecer os rudimentos. Os rudimentos, o beabá, ele é importante para aqueles que são novos na fé. 1 Pedro 2, 2 a 3 diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então você vê que quando você é um recém-convertido, realmente você precisa desse beabá, né? E você tem que desejar ardentemente. O problema é quando você tem 30 anos de crente e continua se comportando como um novo convertido. Aí já tem uma deformação. 1 Coríntios 3, 2 a 3 diz o seguinte, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, Paulo aqui, ele fala justamente uma característica da criança na fé. Ela não tem esse conhecimento básico, elementar das doutrinas do evangelho, do que representa o evangelho, que a gente vai estudar lá em 6, 1 e 2, né, do beabá. E aí ele passa a ter ainda comportamentos mundanos. Interessante que lá em 1 Coríntios 1, 7, Paulo diz que ele dá graças a Deus pela igreja de Corinto, porque é uma igreja que não falta nenhum dom. Então você observa que a questão do dom espiritual não tem nada a ver com a maturidade espiritual, são coisas diferentes, né? Era uma igreja que tinha todos os dons, Coríntios, mas logo no capítulo 3 ele fala, mas vocês são carnais, porque vocês ainda têm invejas, vocês ainda têm divisões entre vocês, isso aí é coisa do mundo, né? E o que, voltando aqui para Hebreus, o que o autor de Hebreus quer e demanda e está reclamando dos seus leitores é que eles já deveriam ser adultos na fé. Efésios 4, do 11 ao 14 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o que tanto Paulo aqui está falando, quanto o autor de Hebreus também está advertindo, é que a gente tem que ser adulto na fé.
tem que conhecer, como ele fala aqui, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, termos o conhecimento pleno de Cristo, da obra de Cristo nas nossas vidas, em nós, no mundo. Conhecer isso profundamente, né? Aí ele fala, para quê? Para que a gente não seja como criança, para que a gente não fique suscetível a qualquer vento de doutrina, a qualquer coisa enganosa que apareça, qualquer manipulação, né? O próprio Paulo fala lá numa de suas cartas que nos últimos tempos surgirão lobos devoradores que não pouparão o rebanho, mas farão um mercado de vocês. Então, crianças na fé normalmente são suscetíveis a isso, né? Elas acabam cedendo a isso. Por isso que tanto o autor de Hebreus quanto aqui Paulo, eles falam da questão da gente ser adulto. Como é que funciona? É dever da gente, né? Buscar esse amadurecimento. Como? Oração, né? A prática da oração, da meditação da palavra, leitura de livros, claro que a palavra é que é o fundamental, mas livros que nos fazem compreender. E a prática do evangelho. Interessante que ele fala lá em Hebreus, que a gente acabou de ler em Hebreus no 5:12, ele diz, Hebreus 5, 13 e 14, ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática. Então, o que ele está falando aqui é muito mais do que um conhecimento teórico, né? Aqui, a ideia aqui não é assim, eu vou fazer um curso de teologia, um mestrado em teologia e aí pronto, agora eu sou um adulto na fé. Não tem nada a ver, né? Você pode até fazer o mestrado, aliás, é até importante, até bom, se você quiser, faça. Mas o importante é que você, pela prática do evangelho, pela prática da oração, da leitura, pela prática da vida cristã no seu dia a dia, você acabe tendo um crescimento, né, e se torne um adulto na fé e não fique suscetíveis a ventos de doutrina. É isso que ele está falando aqui, para se evitar isso e aí, de certa forma, você não ser negligente, né, com as coisas de Deus, né? Porque a tendência, né, às vezes, infelizmente, a gente tem isso. A gente liga lá o piloto automático lá, né, o modo avião lá na vida da fé e começa a seguir a rotina lá de igreja, culto, hora para comer, hora para dormir, às vezes dá uma lidinha na palavra, mas você não se aprofunda nisso, né? Aquele negócio, aquele piloto automático. Isso acaba gerando uma certa negligência, né, na sua vida cristã. Então, o desafio para a gente hoje é isso, é a gente procurar diariamente nos esforçar para termos uma vida profunda com Deus. É isso que o autor aqui está advertindo. Principalmente quem tem muito tempo na fé, né? Você tem muito tempo na fé, está na hora de você ter uma intimidade com Deus, né? Você orar, ver que Deus responde, você compreender a palavra, não ficar aí atrás de oba-oba, de disse-me-disse, mas ter um conhecimento sólido da palavra. É isso que ele está exortando aqui, né? E aí ele fala justamente, ele começa agora aqui no capítulo 6, né? Ele vem falando sobre a questão dos rudimentos, desses rudimentos que ele tanto falou, né? Hebreus 6, de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, né? Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. A gente vai dar passando aqui justamente nesses elementos, nessas bases, nesses rudimentos. Vamos estar passando um a um aqui. Mas, como eu vou falar lá no final, o importante é frisar que a ideia do autor não é ficar preso nisso. Mas a gente vai passar aqui. O que são esses elementos? Esses são os rudimentos. São a base do cristianismo, né? Eu até gosto muito assim. Se você chega numa igreja e vê que uma igreja não tem esses elementos aqui que estão descritos em Hebreus 6, 1 a 3, é uma questão para você ter atenção. Porque isso aqui é o beabá do evangelho. Então, o primeiro que ele fala é arrependimento das obras mortas. O próprio Jesus, ele pregou isso. Marcos 1, 14 e 15.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa foi a mensagem de Jesus naquele tempo e essa ainda é a mensagem de Jesus hoje. Arrependermos e crermos no evangelho. É isso que a gente tem que ter. Mas observe que isso aqui é beabá, né? É basicão. A ideia do arrependimento, reconhecer que você precisa se arrepender dos seus pecados, né? Essas obras mortas também, como aqui o autor de Hebreus ele está falando para os judeus, né? Para hebreus, pode significar também que significa que esses autores, como a gente já falou em outras aulas, os leitores aqui, a quem foi dirigida essa carta, estavam tentados a voltar para o judaísmo. Então, muitos naquela época de Hebreus ali, se tinha meio que essa dicotomia aí, os judeus convertidos queriam trazer coisas da lei, como se a lei, praticar atos da lei, pudessem justificar as pessoas. E então aí ele está condenando isso também aqui. Ele está falando, não, obras mortas pode se referir a essa ideia que se tinha naquele tempo e hoje até se tem, de querer obter a justificação, a santificação ou crescimento através de obras, né? E a Bíblia não fala isso. Então ele vem falando aqui do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, né? O justo é salvo pela fé. Romanos 3, 21, 22 e o 30. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que lhe creem, porque não há diferença. 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, a circuncisão aqui eram aqueles crentes circuncidados, aqueles crentes que vinham da lei, né? Aquele pessoal da lei, que era circuncidado ao 8º dia, e a incircuncisão eram os gentios, é o pessoal que não seguia os ritos da lei. Então ele está falando aqui que pela fé é salvo, é justificado, tanto quem é da lei, quanto quem não é da lei. Então todo mundo precisa da fé, então a fé em Deus. Aqui o outro, batismos, e a palavra realmente está no plural aqui no texto de Hebreus. A ideia é essa, lavagens, significa lavagens. Provavelmente, se você vamos em Hebreus 9, de 9 e 10, a gente vai ler, vai ter o seguinte, ó. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Os sacrifícios que eles estão falando aqui é sacrifício de bode, de touro, isso aí é ineficaz para quem está cultuando, os quais não passam de ordenâncias da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Essas abluções significam lavagens, o significado é o mesmo. Então, provavelmente ele estava se referindo aqui não só ao batismo que a gente conhece, né, da imersão, mas ele estava se referindo a rituais da lei aqui, onde se tinha essas lavagens, purificações, etc. Então, ele está se referindo a isso. Imposição de mãos, né? No Antigo Testamento, a imposição de mãos representava a transmissão de uma bênção, né? No Novo Testamento, além da transmissão da bênção, representava cura, ordenação. Você vai ver em diversas passagens, eu botei algumas aqui, onde você vê que Jesus impôs as mãos sobre as crianças e as abençoou, onde os apóstolos impuseram as mãos sobre os diáconos e consagraram os diáconos, onde Jesus impôs as mãos e curou. Então, essa doutrina da imposição da mão é isso, né? Quando a gente impõe a mão, que o pastor vai, levante as suas mãos e abençoe fulano. Então, essa é a doutrina da imposição das mãos, né? Pelo ato de impor as mãos, pela fé, não há nenhum misticismo nisso, mas é um ato de fé, de impor as mãos. Você está recomendando, você está abençoando, você está fazendo a vontade de Deus, está sendo um canal de Deus na vida de alguém, né? Então, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, né? Também isso aí é um item básico do Evangelho.
lá em 1 Coríntios 15, 19 a 21. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, isso aqui é básico. Nós temos Cristo não só para essa vida. Aliás, Paulo fala que se a gente tiver para essa vida, a gente é o mais miserável de todos os homens, que vivemos uma vida de renúncia, uma vida de abdicação dos prazeres carnais. Se for só para essa vida, não tem sentido. Mas se eu renuncio os meus prazeres carnais, se eu me abdico da minha vontade para fazer a vontade de Deus, é porque eu sei que eu vou ter um tesouro maior, não aqui na terra, mas lá no céu. Então, a ressurreição dos mortos, é o que Paulo fala. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com ele, né? O juízo eterno, talvez aí também um básico do conceito do evangelho aí, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então todos nós estamos destinados a morrer. E o evento que segue em seguida não é reencarnação, não é purgatório, mas é juízo, né? Então, nós compareceremos em algum momento diante do trono de Deus. João 5, 26, 29, o próprio Jesus falando. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, você vê que é uma coisa que a gente vai ter, uma hora a gente vai estar diante de Deus, seja para a vida eterna, seja para a condenação eterna, né? O próprio Jesus fala lá no Evangelho que nós daremos conta até por cada palavra ociosa que a gente fala, né? Então a ideia do autor, quando ele cita todos esses rudimentos aqui, ele está citando isso aqui, mas ele está citando sem querer citar. Ele está citando aqui e está dizendo o seguinte, ó, eu não vou mais voltar para isso aqui não, porque isso aqui é o beabá, isso aqui é lá na classe de catecúmenos, é lá na classe de novos decididos, não é para discutir isso aqui não. Ele fala que quando eu for, a gente vai ter que ir lá mais para o que é perfeito, né? Então, assim, ele começa a falar isso. E aí, lá no capítulo 6, a partir do versículo 4, ele começa uma advertência muito severa e também muito polêmica, a depender aí da doutrina, né? Existe uma certa divergência doutrinária, nada que implique, a gente vai ver aqui que não é nada que implique na interpretação, no entendimento do texto, mas a depender de quem lê, tem uma certa divergência. Eu vou ler aqui, Hebreus 6, 4 a 8, talvez uma das passagens assim mais polêmicas da Bíblia, né? Mais difíceis de compreender. Ele diz o seguinte, depois de falar tudo isso, que não vai voltar mais aos rudimentos, ele fala, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então aqui eu vou falar um pouco sobre a doutrina da salvação, a soteriologia, né? Basicamente existem duas linhas. Eu não vou entrar muito no assunto porque é só para a gente dar uma aprofundada. A revista não trata, eu trouxe a mais aqui.
Mas basicamente existem duas linhas a respeito da doutrina da salvação. Os calvinistas, que são os presbiterianos, eles seguem essa linha lá de Calvino, né? Os arminianos, que seguem essa linha de Jacob e Armínio. São os batistas, sejam nós batistas, os batistas ditos renovados, ou os pentecostais, todos eles são arminianos. Dentro dessas duas doutrinas existe uma série de ramificações, né? Tem o arminiano normal, o arminiano radical. A gente não vai entrar nisso aí, mas minha ideia é falar um pouco sobre essas diferentes visões, porque a depender da visão muda um pouco a interpretação do tema, né? Desse texto que a gente acabou de ler. Mas, basicamente, os calvinistas, né, eu fiz aqui uma tabelinha com alguns itens, não é tudo, como eu falei, não estou esgotando aqui, minha ideia não é esgotar a matéria. Os calvinistas, né, com relação ao arbítrio humano, eles acreditam na doutrina da depravação total, ou seja, o homem não tem a mínima condição de chegar a Deus, né? E aí eles definem que isso é sem o livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Porque eles defendem a eleição. Ou seja, são aqueles a quem Deus escolheu, né? Então, aqueles a quem Deus escolheu, como está lá escrito, os predestinou. Então, eles usam esse texto. A gente vai ver também que os arminianos também usam esse mesmo texto. Porque tem lá, porque quem é arminiano, né, os batistas, os pentecostais, eles creem que o homem também não consegue chegar diante de Deus, né? Com as leves variações, mas porém eles creem no livre-arbítrio, ou seja, não é somente Deus que age para salvar o homem, mas de alguma maneira o homem tem que ter alguma resposta com relação a Deus, né? Então é isso que se defende. Eleição. Então os presbiterianos, por exemplo, são calvinistas, os puritanos também, eles acreditam que a eleição ela é incondicional, é Deus que escolhe, né? Aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, né? Eles usam esses versículos. Já a gente crê que a eleição ela é condicional, ela é baseada no livre-arbítrio, ou seja, eu escolho, né? Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, né? Então, arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, pressupõe uma atitude nossa de arrepender. Então, assim, a gente crer nisso. Mas observe que eu estou usando textos bíblicos para as duas doutrinas, né? Então, assim, todos têm base. Justificação. Os calvinistas acreditam que a justificação ela é completa em Cristo, ou seja, só precisa do sacrifício de Cristo para a pessoa ser justificada diante de Deus, não precisa mais nada. Porém, eles creem que essa justificação só ocorre para aqueles que Deus elegeu, não ocorre para os outros. Já os arminianos, até nós batistas, né? Os arminianos eles criam que a justificação é possível para todos, mas só se aplicam àqueles que creem, né? Quem crer e for batizado será salvo, né? Batista, quando eu criei essa coluna Batista, eu puxei lá do site da Convenção Batista Brasileira, da nossa convenção, o que é que a nossa doutrina diz, né? Então ele diz lá, 2 condições para o pecador seja regenerado, arrependimento e fé, né? Então você vê que não tem, nós batistas, os pentecostais acreditam que a justificação, ela se aplica àqueles que creem. Preservação e apostasia, né? Ou seja, perder a fé. Para o calvinista, para os presbiterianos, né? E os puritanos, eles creem que uma vez eleito, né? Não perde a salvação. Nos armenianos há uma certa divergência doutrinária aí entre nós batistas e os pentecostais, por exemplo, né? Por quê? Porque os pentecostais, eles creem que, de alguma maneira, o crente pode perder a salvação. Já nós batistas cremos que não, né? Aquilo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e o lobo não as arrebata das minhas mãos. Então, assim, a gente crê que uma vez que você se converteu genuinamente, né? Jesus, a sua salvação está firme em Jesus, né? Está segura em Jesus. É claro que por que eu expliquei isso? Porque
se você for ler aqui Hebreus 6, de 4 a 8, esse trecho que a gente acabou de ler, um presbiteriano, por exemplo, ele interpreta isso aqui dizendo o seguinte: não, isso aqui não se aplica, não está falando para crentes, está falando aqui para aqueles judeus, né? Está falando para os judeus que conheciam, que eram descendentes de Abraão, mas não reconheceram. Se você falar para um pentecostal, ele vai dizer: não, isso aqui está falando para crente que caiu, crente que desviou, pecou e apostatou da fé. Para nós batistas, não, são pessoas que de repente estavam no nosso meio, como tem lá em 1 João, né? Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Só que, independente disso tudo que eu falei, né, independente do que você ache que é da corrente doutrinária que você siga, é importante saber que de alguma maneira, seja porque você não é eleito, seja porque você nunca se converteu, seja porque se converteu e pecou e caiu, de alguma maneira é possível cair nesse problema da apostasia. E uma das coisas que vem dessa apostasia é justamente dessa negligência e indolência que a gente falou anteriormente. Então ele diz o seguinte, né, lá em Hebreus 6, 4 a 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, é impossível que eles sejam regenerados. Então, de alguma maneira, há uma possibilidade da pessoa, do ser humano, né, ele se desviar de tal maneira da palavra de Deus, negligenciar de tal maneira a palavra de Deus, que não tem mais retorno para ele. Aí ele começa a falar algumas características. Primeira, é impossível daqueles que foram iluminados, ou seja, que tiveram um conhecimento de Deus. Né? No Antigo Testamento significa foram instruídos, né? Conheceram de alguma maneira a palavra de Deus. Né? Provaram o dom celestial. Esse provar aí, essa palavra aí significa como aquela pessoa que está no mercado e de repente prova uma fruta, prova um pedaço. É isso aí, eles experimentaram de alguma maneira o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, de alguma maneira eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Observe que isso não é garantia, experiência com o Espírito Santo, de maturidade espiritual, quiçá nem de salvação, porque o próprio Jesus disse lá que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não curamos, não expulsamos demônios, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, assim, sentiram isso, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, ouviram com alegria, mas a palavra não entrou no coração. Isso aqui me lembra muito a parábola que Jesus contou do semeador. Aquela semente que caiu entre as pedras ou entre os espinhos. Interessante que Jesus fala que aquela que caiu entre as pedras, ela cresce rápido, e ele, explicando a parábola, diz que são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, vindo a provação, logo se escandalizam e saem. Né? Então, você vê que esse tipo de pessoa tem que ter cuidado. Né? Não dá para renovar esse tipo de pessoa. Provar os poderes do mundo vindouro, ou seja, eles tiveram de alguma maneira um relacionamento, viram os milagres de Jesus, né? Quantos hoje estão na igreja atrás de milagres, atrás de bênçãos, e muitos até foram curados, e muitos são abençoados. Às vezes o pessoal chega lá, aqui nessa câmera, desceu tudo, deu não sei o quê, e tem muita gente que é abençoada, mas isso não quer dizer nada, né? Não é sinal de maturidade cristã, né? Então, assim, esse tipo de pessoa que foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e não tiveram um encontro com Cristo, não dá mais para haver regeneração, porque não há nada superior a Cristo que se possa salvar. Vai fazer o quê? Se você apostatou, apostatar significa isso, negar a Cristo. Você negou a eficiência de Cristo para a sua salvação, seja pela sua negligência, seja porque você não crê, não crê, não importa qual o motivo, mas você negou a Cristo, você nega a eficiência de Cristo, a necessidade de salvação através de Cristo. Não tem mais o que para ser salvo, não adianta. E aí ele compara aqui justamente que acaba perdendo o direito à bênção, né?
Hebreus 6, 7 a 8. Ele diz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Então a ideia é que os dois campos, né, pertencem ao mesmo dono, ou seja, o campo que produz espinhos, o campo que produz bênção, né, plantas frutíferas, os dois pertencem a Deus, mas um recebe o mesmo tratamento. Eles recebem o mesmo tratamento, ou seja, a chuva cai sobre eles, sobre os dois, né? Os dois têm que enfrentar a hora do julgamento, né? Ainda que a chuva cai, né? A palavra de Deus está aí sendo pregada para todo mundo pela internet, né? Pela televisão, nas igrejas, nos templos. Mas tem gente que recebe e é como o semeador lá, né? Cai em terra fértil e produz 100 por 1. Tem outros que é como cair em espinhos, né? Ou seja, recebe, gosta, mas aí tem os cuidados com a vida, né? Tem outros que recebem, gosta, mas aí quando falam em negar, renúncia, nega-se a si mesmo, aí já não é bem assim, porque Deus é amor e eu quero viver de acordo com o que eu acho. Então, assim, esse tipo de atitude, né? Por mais que você recebeu a mesma palavra, te leva a caminhos diferentes. Então, às vezes, são pessoas que receberam a palavra como nós, que compreenderam o evangelho como nós, que muitas vezes até tiveram alguma experiência com o Espírito Santo, mas de alguma maneira, né, eles apostataram da fé, produziram espinhos e cardos. Para essa turma aí, o texto de Hebreus só dá um destino, o fogo, né, ser queimado, né. Então, ele adverte fortemente sobre isso, o cuidado com a apostasia, o cuidado com a negligência no aprender e no evoluir da graça de Deus. Porque quando você se torna negligente com as coisas de Deus, você acaba sendo um sério candidato a apostatar da fé. E uma vez que você é um apóstata da fé, não tem mais o que fazer por você. Porque se você negou Cristo, não tem um sacrifício maior que Cristo para a sua salvação, né? Então é isso, meus irmãos. Que meu desejo é que Deus abençoe, que te edifique com essa palavra, que o Espírito possa estar trabalhando na sua mente, no seu coração, que você possa ser encorajado a prosseguir na fé, né? A seguir a Jesus com mais afinco, com mais intimidade, buscar o Senhor, viver a prática do Evangelho, né? Praticar o Evangelho, ser adulto na fé. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Fica na paz aí, em nome de Jesus.